Bom, a gente fala agora sobre a derrota do governo no Congresso Nacional, ou seriam as derrotas. Os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se reuniram com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Quem traz as informações é o repórter André Anelli, chegando agora aqui para falar com a gente. O que foi discutido nesse encontro afinal? O que se sabe, André? Bem-vindo. Boa noite para você. Obrigado, Tiago. Boa noite a você também. Boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, eles não têm o objetivo de barrar esse avanço da CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, mas sim de mitigar os eventuais danos que o colegiado pode causar ao governo. As articulações tratadas na reunião de hoje com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, são agora no sentido de garantir que a oposição não assuma totalmente a narrativa das apurações dos desvios nas aposentadorias e pensões. Conforme a gente ouviu agora há pouco do repórter Bruno Pinheiro, o senador Omar Aziz é o mais cotado para assumir a presidência do colegiado, enquanto os governistas defendem a relatoria da deputada Tabata Amaral. Uma das estratégias da base de apoio do presidente Lula vai ser aquela repetição de que as fraudes tiveram início no governo Bolsonaro e que foram finalizadas no atual governo, apesar de o ex-ministro Carlos Lupe ter engavetado as denúncias quando foi informado a respeito. E outra derrota do governo, além dessa da CPMI, foi a aprovação da urgência do decreto que pode derrubar os aumentos no Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. O governo quer usar esse período agora de feriado e de festas juninas, com o esvaziamento aqui do Congresso Nacional, para tentar retomar fôlego e negociar a manutenção do decreto do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Para atingir esse objetivo, um fluxo maior de emendas parlamentares deve ser liberado nesses próximos dias, além de muita conversa com lideranças, tudo isso ocorrendo nesses próximos dias de esvaziamento aqui do Congresso, né, Tiago? Mas também com muitas articulações em torno, então, dessas demandas do governo. É isso, o governo, então, tentando selar uma espécie de paz com o Congresso Nacional, é saber se isso vai dar resultado. André Anelli está daqui a pouquinho, chamar a Dora Kramer e também o Cristiano Vilela. Dora, até que ponto essa tentativa dos dois ministros de conversar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já vimos esse filme outras vezes, não é, Dora? Já vimos esse filme várias vezes e a gente sabe quem morre no final, né? Geralmente o governo morre com uma derrota na mão. E além dessas que o André Anelli citou, a gente teve a mais impressionante, que foi ontem, a derrubada daqueles 12 vetos, e vão ficar outros que o Alcolumbre deu 25 dias para ver se o governo resolve amenizar a derrubada, sinalizando que seriam derrubados também. E aí a gente vê duas coisas, né? Primeiro, que o governo, até quando tem razão, perde, né? Porque os vetos, o que o presidente Lula vetou, muito do que o presidente Lula vetou, tinha razão de ser, com relação às boas práticas, né, da governança. E a outra evidência é que essa conversinha do Congresso de cobrança por austeridade na condição das políticas públicas é mais ou menos, né? Para inglês ver, porque na hora do vamos ver, o que prevaleceu aí? Primeiro, lobby do setor de energia, e segundo, a sanha de impor uma derrota ao governo, porque houve consequências, né? Vou citar duas. Nessa derrubada de vetos. Com isso, a conta de luz deve ficar mais cara, a conta de luz de todo mundo, portanto, é todo mundo que vai pagar essa conta. E, em segundo lugar, o fundo eleitoral, que também estava nos vetos, e aí, quando ele foi, o veto sendo derrubado, houve um aumento de 100 milhões de reais. Eu sei que agora a gente está acostumado achando que só bilhão é que serve. Não, gente, 100 milhões é dinheiro pra caramba, tá? E aí o fundo eleitoral, com a derrubada do veto, ganhou. Quer dizer, sabe? Então, o Congresso mostra aí que está mais interessado em defender grupos de interesse e também em só impor uma derrota do que em defender o que ele foi eleito para fazer, que é o interesse da população, representada ali
no Congresso. Achei que ficou muito ruim e ficou pior ainda, porque o governo não soube reagir a isso. Tinha uma oportunidade de reagir, porque estava com a razão, e aí ficou o presidente da República do Canadá, ministro da Fazenda em férias, e os líderes desnorteados, e os ministros Gleisi Hoffmann, Rui Costa, indo lá rezar no altar do Davi Alcolumbre. Assim, claro, vai continuar levando derrota. E por que não reage? Porque não tem força. Ô Vilela, então trocando em miúdos, não existe malzinho nem bonzinho nessa história, é isso? Exatamente, Thiago, de forma alguma. O governo, é bom a gente lembrar que nas eleições de 2022, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva bradava que o executivo não poderia ficar refém do parlamento, do centrão, de determinados grupos dentro da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, que faziam, que queriam no governo Bolsonaro, por exemplo. Só que agora o que a gente vê claramente é um fortalecimento ainda maior desses grupos políticos do parlamento. Então o governo já sabia onde estava se colocando e em todo momento colocou a gestão do presidente Lula como uma gestão de alguém que teria capacidade de diálogo, capacidade de unir forças de diversos pensamentos e uma capacidade de gerar uma relação de parceria com o legislativo. Mas isso não aconteceu nesses 2 anos e meio. O que se vê é um legislativo fortalecido, um executivo sem capacidade nenhuma de se articular, de ditar a pauta do legislativo, de ver os seus interesses sendo atendidos e absolutamente emparedado. E numa situação como essa, a gente sabe claramente que o legislativo acaba fazendo a sua pressão no sentido de fazer valer seus interesses e, com isso, temas importantes, temas ruins, temas bons, de tudo acaba passando pelos interesses do parlamento. E o governo, mais uma vez, mostra que não tem capacidade nenhuma de reverter esse jogo.